Oi pessoal, tudo bem? Hoje gravando de um lugar que eu nunca gravei, que é aqui do meu pátio. E os trabalhadores já foram embora, então eu vou aproveitar e gravar um vídeo que eu quero muito gravar. Hoje é dia 29 de agosto e meu cachorro brincando aqui. É que assim, é sobre o mês de agosto e como nos últimos dias eu não consegui brincar direito com ele, então eu tô sentada aqui fora. E tô brincando agora com ele. Enquanto eu brinco com ele, eu gravo o vídeo pra vocês. Tô sentada aqui no chão, botei um tapetinho velho. E, enfim. Vocês não conhecem esse cenário, né? Essa aqui é uma parte um muro nosso. E, enfim, deixa eu sintonizar vocês. Hoje é dia 29 de agosto. E eu estou numa fase de reforma de casa. A minha casa era metade alvenaria, metade madeira. E a gente resolveu, a gente precisou derrubar a parte de madeira para fazer de alvenaria. Então, tem 2 dias e meio de reforma que a pessoa que a gente sentiu confiança de contratar começou o serviço faz 2 dias e meio. Então, a gente está na fase de demolição. E eu estou acampada, eu, a mãe e o Toby. A gente está acampada no meu escritório, na cozinha, no banheiro, na lavanderia. Então, assim, o meu escritório virou... Tá meu computador, tá minha escrivaninha, tem algumas poucas roupas minhas, porque eu tive que escolher, tipo assim, 3 calças, umas 3, 4 blusas de frio, umas 2, 3 de calor, sabe assim, peças limitadas. E a mãe também fez o mesmo com as dela. E ali também tem os nossos colchões, porque a gente tá dormindo no chão. Cada uma dorme no seu. Tem cobertas. Aí ficou caixas com livros meus, porque eu fiz 2 torres com caixas de livros. E sabe aquelas madeirinhas da parte dos cabides, dos guarda-roupas? Então, eu fiz 2 torres com caixas de livros e coloquei uma madeirinha entre essas 2 torres e algumas blusas que amassam muito eu pendurei, mas assim, foram bem poucas. Porque eu trabalho, né, gente? Eu dou aula particular, eu tô dando aula numa instituição. E daí eu preciso, né? Eu preciso de um pouco de roupa, mas eu coloquei só roupas leves. Então eu fiz um cabideiro. Então, nesse escritório tem esse cabideiro improvisado em cima de 2 torres de caixas de livros. A gente conseguiu colocar a cômoda da mãe e coisas dela. A estante de livros virou guarda-roupa meu e dela. Tem o meu armáriozinho amarelo, que tinha muitas coisas, mas eu deixei meus documentos em geral. Eu coloquei também o meu laptop antigo. Deixei um espaçozinho para umas coisas que eu estou aprontando pro final do ano. E coloquei um pouquinho mais de roupa minha. Mas assim, é pouca, gente. Essa blusa aqui eu tô repetindo direto. E tá tudo bem. E daí no escritório ainda ficou minha escrivaninha, o meu computador, as minhas coisas de papelaria, algumas não, todas as minhas maquiagens, porque quando eu encaixotei tudo isso, eu vivi a formatura. O Toby brincando derrubou o meu celular. Então ficou todas as maquiagens minhas, porque quando eu encaixotei tudo, em seguida foi minha formatura. Então eu precisei ter minhas poucas maquiagens, mas todas acessível. Tem alguns itens de papelaria, colchões, tudo no escritório. Então a gente tá acampado. Então eu resolvi gravar esse vídeo agora final do dia. Vocês desculpem que eu tô com os olhos um pouco inchados. Cansaço e também imunidade extremamente baixa. Mas eu vou contar tudo nesse vídeo. E aqui fora, esse aqui é um pedaço do meu pátio, que tem esse muro aqui, que agora a gente se empolgou, né? A gente vai ser, agora tá sendo reformada a nossa casa, a parte de madeira, né?
que vai ficar toda de alvenaria. Aí, paga, respira, e daí, mais adiante, um pouquinho mais adiante, né, depois dessa reforma que a gente fizer, aí a gente vai mandar rebocar esse muro, porque é salpicadinho. Aí esse muro também tá na lista de futuras reformas que a gente vai mandar, enfim, deixar ele todo lisinho, né, rebocar ele. Enfim, então eu tô aqui no pátio e esse é o cenário. Ai, tá pegando o pôr do sol aqui, tá lindo, mas pra gravar não tá. Então, gente, esse vídeo é um vídeo que eu queria gravar faz tempo. Por quê? Aqui no YouTube, eu tava gravando bastante, tava colocando 2 vídeos por semana desde o ano passado, 2024. E eu vim até abril agora de 2025 nesse ritmo. Mas em maio eu parei, eu diminui o ritmo. E eu deixei um vídeo aqui no YouTube explicando que era porque eu estava fazendo estágio, só que o estágio terminou e eu não voltei. Então esse vídeo é para dar, assim, notícias do que aconteceu de maio de 2025 para cá. Bom, até abril eu gravei muitos vídeos aqui para vocês. Em maio, eu comecei a fazer o estágio 3. Sintonizando todo mundo, em 2023 eu entrei no PEG. PEG é um curso para quem tem bacharelado e o PEG seria licenciatura, forma professores para nível técnico. E é de 1 ano e meio. Quando eu entrei, eu peguei o currículo de ser 1 ano e meio. Talvez mude ou não. Então era para mim ter me formado agora em janeiro de 2025, tá? Terminado em dezembro de 2024 e me formado em janeiro de 2025. Porém, o estágio 3, que é um local para ministrar, a gente dar aula e tudo mais, são 30 horas, né? No meu currículo que eu peguei 30 horas de aula ministrada em algum curso técnico, junto com o ensino médio ou pós-médio, e a gente teria que ministrar. E eu só consegui esse estágio para março de 2025. Então, por isso que eu me formei somente agora, na metade do ano. Dito isso, deu tudo certo com o estágio, mas a prática mesmo eu comecei só em maio. E como eu estava demorando, né? Demorou o meu início no primeiro estágio que eu tinha arrumado, eu fiquei nervosa e fui procurar outros. Então, eu encontrei um estágio no centro, também no centro da cidade, onde eu dei 3 aulas, que daí tudo contagem de horas, né? E eu dei aula num curso básico de informática, mês de maio. E no fim também comecei no outro estágio que eu tinha conseguido. Na época eu não quis falar o nome, né? Até por questões de privacidade e tudo mais. Mas agora que já passou, agora eu falo que foi no CETISM, né, no Colégio Técnico Industrial aqui de Santa Maria, que é dentro da UFSM, né? Faz parte do complexo da UFSM. Aí eu comecei lá. E lá eu fui até metade de julho dando aula. Só que o que aconteceu? Em maio, eu tinha 2 turmas que eu tava indo, fazendo estágio no CETISM, 2 turmas por semana. Pessoal, tive que mudar de ângulo aqui porque o sol tá lá se pondo e não tava legal. Aí eu tô tapando o sol aqui pra câmera e vocês vão ficar com o cenário aqui do muro. Mas então no mês de maio eu acompanhei 2 turmas no CETISM. Então era 2 vezes por semana que eu ia lá. E mais essa turma no centro da cidade. Então 3 vezes por semana eu estava envolvida com estágio. E além disso eu tinha minhas aulas particulares, que eu sou autônoma e dou aulas particulares. Então, e daí prepara a aula, né, para as turmas, né, e estuda o conteúdo que tu vai explicar para as turmas. Então, o mês de maio, eu praticamente, assim, abandonei, entre aspas, a minha vida. Então, aqueles cuidados, skincare, essas coisas, abandonei. Abandonei muita coisa, parei de ler.
Até a minha afilhada, gente, que eu fazia videochamada com um pouco de frequência, mas eu parei. Eu parei com a minha vida para me dedicar ao estágio, porque eu tinha maio e junho, né, para fechar as 30 horas. Eu tava realmente preocupada, assim, tava nervosa para fechar. E aí, mês de maio foi envolvido em estágio. Então, mês de maio, realmente, eu saí, eu deixei de fazer muitas coisas por mim e eu parei. Mês de junho, eu já não estava fazendo mais estágio nesse local no centro, eu fiquei só no cetismo. Aí, mês de junho, eu pensei assim, vou conseguir respirar, vou conseguir voltar com os vídeos do YouTube. Mas não. Então, mês de maio, nem aula de inglês eu estava fazendo. Parei, mês de junho, eu voltei com as aulas de inglês. E, gente, era tanta coisa para fazer, porque daí tinha que escrever relatório. Eu estava fazendo uma disciplina como aluna especial num curso de mestrado, né? Aluno especial é aquele aluno que não é ali matriculado no curso, mas está ali para fazer aquela disciplina. E daí voltou às aulas de inglês. Aí eu tive várias aulas particulares, graças a Deus. Então, em junho, eu fui tentando voltar para minha vida normal, mas com várias coisas ainda relativas a estágio, preparação de aula, começar a escrever relatório, porque tinha que enviar o relatório para a professora. Enfim, foi muito agitado também. Então, eu não consegui voltar em junho. Em julho, eu fiquei pensando assim, essa julho eu vou tirar assim, férias. 30 dias eu quero descansar, eu quero, né? Porque eu enviei o relatório de estágio, se eu não tô enganada, final de junho, pra minha professora. Aí eu pensando assim, vou descansar geral, porque foi bem intenso esse primeiro semestre. Só que, como eu acabei me apegando a uma turma específica do cetismo, que eu tava dando aula, aí assim, eu podia ter parado em junho, final de junho, só que faltava 2 semanas para eles entrarem em férias de inverno. É curso técnico com ensino médio, né? Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas eu não vou sair agora, né, em junho, né? Eles têm mais 2 semanas de aula, então seria mais 2 aulas comigo. Eu vou ficar com eles até eles entrarem em férias. E assim eu fiz. Então eu fiquei envolvida com a aula de estágio até metade de julho. Nesse meio tempo, uma pessoa, um ex-colega de faculdade, viu que eu estava fazendo PEG, porque eu coloquei lá no LinkedIn. E aí no local onde ele trabalha, ele estava precisando, né, de um professor temporário. Enfim, ele dá aula num curso técnico de informática e ele estava precisando de auxílio ali. Enfim, ele estava precisando de um help, assim, um professor que desse aula por um tempo pré-determinado. Aí ele viu que eu estava fazendo PEC e perguntou se eu estava a fim de dar aula por um tempo. Aí eu topei, só que é claro, né, a gente conversa com o pessoal da instituição, enfim, a gente acerta, vê certinho como é que não é. E ainda em julho, acho que foi no último dia que eu dei aula no cetismo, eu já estava com a confirmação que, beleza, eu ia ser essa professora temporária dessa instituição de ensino. Só que aí me deram a opção de já dar a primeira aula minha, ainda em julho, mas daí eles já iam entrar em férias, ou eu começar em agosto. Aí, como eu pude escolher, eu optei por começar em agosto, até para mim poder estudar, né? Eu me formei já faz muito tempo, aí eu queria revisar o conteúdo, queria estudar e tal, e vou mudar de posição de novo. Agora o sol já tá se pondo. Então, já que eu tive essa opção, né? Então tá, vamos lá. Só que
de um mês de férias que eu ia ter, que eu tava planejando ter um mês inteirinho de férias, assim, para descansar a cabeça, porque eu fiquei muito nervosa. Nesse primeiro semestre do ano eu tive crises de ansiedade, muitas crises de ansiedade. Tanto que eu e os colegas que não conseguimos nos formar em janeiro com o resto da turma, a gente estava planejando, que a gente mandou fazer uma camiseta, e a gente estava planejando tirar fotos, todo mundo com aquela camiseta, a gente marcou um dia. E no dia das fotos, gente, me deu uma crise de ansiedade. E eu simplesmente esqueci das fotos. Aí eu falei pra eles, enfim, a gente cancelou aquelas fotos, maior judiaria. E eu tive crise de ansiedade, eu fiquei muito nervosa, enfim. Então eu tava sonhando com um mês, 30 dias, assim, pra descansar a cabeça mesmo. Com esta, de eu dar mais 2 aulas pra turma, que eu estava fazendo estágio, ficar com eles até a entrada de férias de inverno deles. E aí, com essa tratativa, né, dessa instituição para mim dar aula durante um tempo, quando eu percebi, eu vi que eu ia ter só 2 semanas de férias, porque em agosto eu ia começar como professora temporária nessa instituição de ensino. Aí eu pensei assim, não, nessas 2 semanas de férias eu vou descansar, tanto que eu, assim, avisei, né, para questões de aulas particulares, assim, ó, vou tirar férias, mas, mesmo tirando férias, eu atendi uma aluna, que eu já atendo há bastante tempo, e, enfim, era um caso aí, uma ajuda um pouco urgente que ela precisava. Então, naquela primeira semaninha das 2 de férias que eu ia ter, eu fui lá, atendi ela, mas eu expliquei, né, assim, olha, eu vou te atender agora, nas minhas férias, mas depois eu só vou poder te atender em agosto, porque, gente, eu precisava, a minha cabeça estava muito cansada. Porém, todavia, entretanto, vocês lembram que eu disse que eu parei com a minha vida em maio, né? Então, a gente tinha muita coisa para ver, muita miudeza, muita coisinha, assim, como eu tava falando. Então, tinha muita coisinha e lembretes de coisas que eu queria fazer, eu precisava fazer. Eu comecei a escrever tudo em papelzinho, então eu tinha muitas coisas da minha vida que eu tinha deixado de lado, que eu precisava voltar a cuidar. Então, as minhas 2 semanas de férias, na verdade, se transformou em poucos dias. Por quê? Nessas 2 semanas, além de ter, né, aberto uma exceção para uma aluna já, né, que eu atendo já há um tempo, eu tive que resolver algumas coisinhas da minha vida. Não tudo. Eu tô com muita coisa acumulada, muitas miudezas acumuladas de coisas que eu quero fazer, coisas do dia a dia que eu não fiz e eu quero fazer. E então eu tive que escolher, né, do que eu deixei de fazer durante 2 meses da minha vida, o que que eu ia fazer aquela semana. Atendi essa aluna, como eu já falei. E, enfim, cuidei de algumas coisas. E naquela primeira semana de férias, eu confesso que eu quase não descansei. Só foi fazendo coisas da minha vida, um pouquinho, para tentar voltar ao normal. Aí na segunda semana de férias, que seria a anterior ao começar a dar aula de forma temporária nessa instituição, eu tinha que estudar o material, eu tinha que preparar a aula, eu tinha que estudar o que eu ia explicar. E eu fiquei pensando assim, se eu fizer isso, eu não vou descansar. Porque, gente, eu tava num nível de cansaço, num nível assim, eu já não me comandava mais. Então eu optei por preparar a aula para essa instituição, gente, assim, no final de semana anterior. Eu precisei fazer isso. Não, não me orgulho, mas eu precisei fazer isso. Tipo assim, preparar a primeira aula meio que correndo. Porque eu me obriguei na segunda semana de férias, entre aspas, que eu me dei, a parar. Eu parei 3 dias, na verdade. O planejamento era 30 dias. Passou para 2 semanas e que, na verdade, descansar se é de parar, descansar a cabeça, ficar só lendo, brincando com o cachorro, assistindo filme, parar mesmo. Eu parei 3 dias.
Deu para recuperar um pouco da energia? Deu um pouco, não muito. Mas deu ainda para pegar um fôlego. Então, julho, né? Aí tinha que escolher a música da formatura, enfim. Aí eu comecei a pensar, né, o que eu vou vestir no dia. Rio Grande do Sul é louco, uma hora faz calor, uma hora faz frio. Enfim, aí eu comecei a pensar nessas coisas. Aí entrou o mês de agosto e nós já estávamos com esse problema da casa já há bastante tempo, de cupim, da casa não tá legal, só que a gente estava assim, analisando. Até que a gente foi no aniversário de uma tia minha que nos indicou essa pessoa. Na verdade, a nora dela indicou. E aí a gente entrou em contato com essa pessoa e conversamos. Essa pessoa veio algumas vezes aqui em casa. A gente disse o que queria. Depois a gente deu uma outra ideia que a gente tinha, se era possível fazer. Essa pessoa disse que era possível. A gente alinhou bem. Aí essa pessoa disse que falou, né, da troca de telhado, da necessidade nossa de trocar o telhado. E que seria uma boa nós fazermos isso. Aí a gente primeiro fechou a troca de telhado. E depois a gente fechou a reforma da casa. Aí passa valor, verifica, conversa, a gente conversou muito. E nisso, o mês de agosto caminhando, aí a gente já pensando na reforma, alinhar como é que vai ser, como é que não vai ser, a gente vai conseguir pagar, a gente não vai conseguir pagar, alinhando essas coisas. Né? Eu alinhei muito com a minha mãe, porque ela é a dona, por mais que eu também seja dona, mas ela é a dona, né? Ela é a mãe, né? Então, ela que é a dona mesmo da casa. Então, tudo a gente alinhou com ela certinho. E aí a gente conversando. E ao mesmo tempo que eu estava preparando 8 horas de aulas semanais, né, para essa instituição. Então, 4 horas cada dia. Não é uma coisa fácil de preparar essas aulas. E então, eu ficava um tempo preparando essas aulas. Outro tempo conversando e falando com o construtor e alinhando as expectativas e valores e tudo mais. E também a gente, assim que a gente fechou, a gente começou a correr atrás das informações legais para fazer uma reforma, porque você pode fazer reforma de qualquer jeito, mas é uma forma ilegal, né, na verdade. Se você quer fazer tudo dentro da lei, enfim, eu fui na prefeitura, o construtor foi comigo, a gente pegou as informações, o que precisava, que documento precisava, quais eram as taxas que tinha que pagar, tudo mais. Então a gente ficou um tempo vendo sobre isso. O construtor me ajudou demais nesse sentido, agradeço muito. Mas eu tava ali sempre junto, né, pra ver, não sei o que vai. A gente consegue, a gente não consegue. Então teve todo esse away também agora em agosto. E daí preparação de aula, aí eu já tinha voltado com as aulas de inglês. Aí eu consegui começar a dar um pouquinho mais de atenção pro Toby, mas tinha formatura, aí eu tinha que mandar música que eu não tinha mandado. Aí tinha ensaio da formatura, aí tinha verificar se as fotos estavam tudo certinha. Tudo agora em agosto, isso. Aí quando a gente fechou o mês, beleza, tá fechado, ok? Eu tive uma coisa em mente. Logo que a gente fechou, antes de ver a parte legal, durante a semana, eu tenho aulas particulares e tenho aula nessa instituição que eu falei para vocês. Então, durante a semana, eu tenho pouco tempo para encaixotar coisas. E como dia 23 de agosto ia ser minha formatura, e durante aquela semana eu ia ter ensaio de formatura, então dia 23, que foi num sábado, aquele dia 23 ia ser morto, né? Tipo, eu não vou encaixotar nada. É minha formatura. Eu tenho que estar às 4 horas da tarde na UFSM. A formatura é às 7 da noite. E se eu tenho que estar às 4 horas da tarde, eu tenho que me arrumar bem cedo. Eu quero fazer minhas unhas, eu quero me maquiar com calma. Então, sábado, né? E no domingo,
Eu ia querer descansar, enfim, curtir um pouquinho ainda a magia da formatura. Então eu sabia que o final de semana do dia 23 e 24 eu não ia estar disponível para encaixotar nada. Então, ainda em agosto, logo que a gente fechou a reforma, eu comecei a esvaziar o meu quarto. Então eu peguei mala, eu separei, né? Eu comecei a ver, tá? A gente vai ficar no escritório, na cozinha, na lavanderia, no banheiro. Como que eu vou fazer a logística disso? Aí eu comecei a raciocinar, assim, não, então a estante, eu vou encaixotar todos os livros, a estante de livros vai ser guarda-roupa, o meu armário amarelinho que tem documento, tem coisas de estudo, enfim, eu vou tirar tudo que for possível. Vou deixar meu laptop antigo, vou deixar meus documentos, obviamente, mas o que eu puder tirar, vou tirar para dar mais espaço para botar roupa, calçado. Aí eu fiquei assim, fazendo um esquema no meu escritório do que eu poderia botar no meu escritório. E comecei a encaixotar. Aí eu peguei minhas roupas do meu guarda-roupa e tal. Que roupas que eu vou separar? Porque eu sabia que eu não ia ter acesso a todas as minhas roupas. Então eu comecei assim, não, as calças. Eu vou separar essa, essa e essa e essa. Então, que a gente, eu tô com 3 calças. Por aí. Aí, blusas de frio, sei lá, vou separar 3 ou 4. Eu vou separar um casaco mais grosso. Eu vou separar manga curta. Eu vou separar roupa cavada, né? De verão mesmo. Por quê? Começando agora em agosto, eu sabia que a gente ia pegar setembro. E setembro é virada de inverno para verão, né? A primavera. E essa época de setembro e outubro, Rio Grande do Sul, gente, é muito louco isso aqui. Por quê? De manhã cedo faz 10 graus, aí meio-dia vai para 30, às 5 horas da tarde já tá 20, aí de madrugada cai para 8. Então, setembro e outubro faz as 4 estações do ano no mesmo dia. Então, eu tinha que ter roupa para as 4 estações do ano, mas eu tinha que ter pouca roupa. Aí eu separei tudo agora em agosto. Aí eu separei o que ia ficar, o que não ia ficar, de calçado, o que eu ia encaixotar, o que não ia. Fiz tudo isso do meu quarto e comecei a esvaziar meu quarto. Comecei a esvaziar todo o guarda-roupa. Comecei a tirar prateleira. Tudo que eu podia encaixotar, eu encaixotei. Enfiei coisa em mala. E a minha vizinha e amiga Mara, por isso que eu me confundi, eu já ia dizer o nome dela, recebeu tudo as minhas malas de roupa, minhas caixas com roupa, caixas com um monte de coisa. Aí no balcão da sala, o que que tem? Eu tenho uma coleção de caneca, né? Aí encaixotei caneca, aí encaixotei todos os meus livros, aí nas últimas caixas de livro, sobrava um espacinho, eu botava um cinto, eu botava uma caneca enrolada com plástico bolha, eu colocava um calçado que eu sabia que eu escolhi não usar. Então, foi assim, ó, vários finais de semana, vários não, acho que foi 2, aí nem sei, foi alguns dias de agosto eu encaixotando coisa. A mãe também teve que fazer das delas e até antes da formatura eu tentei esvaziar a parte de madeira ao máximo, só deixar os móveis mais pesados mesmo. Organizei a minha estadia da mãe e do Toby na cozinha, escritório, lavanderia e banheiro. E ficamos aguardando o construtor iniciar, né? Porque a gente estava vendo ainda as questões legais. Aí, imagina, tudo isso acontecendo na minha vida. E como eu acho que eu não consegui descansar direito em julho, então, portanto, julho eu não consegui voltar aqui pro YouTube. Aí agora, agosto, que eu quis voltar a todo vapor. Aí deu, né, a feliz notícia de a gente encontrar uma pessoa para reformar nossa casa. Aí, o tempo que eu iria estar gravando vídeo pro YouTube, eu tava encaixotando coisa, gente. Eu tava organizando a casa de uma forma que a gente ficasse hospedado na parte da alvenaria, que a gente já tem pronta, e esvaziar tudo. E ver onde é que a gente ia guardar cada coisa. Então, a gente tem um lugarzinho onde tem churrasqueira. Na frente da churrasqueira tem sofá e tem balcão da sala, gente. Tá assim o negócio aqui. Então, agosto, em vez de eu gravar vídeo pro YouTube, eu tive que fazer tudo isso. Eu tive que cuidar dessa parte mais burocrática da reforma, junto com o construtor, que me ajudou muito.
E, gente, então foi isso. E eu, no meio disso tudo, dando aula particular, preparando as minhas aulas para dar nessa instituição que eu tô sendo professora de temporária. Então foi uma loucura e eu não consegui parar pra terminar de cuidar das minhas coisas. Eu tenho uma casezinha que tá cheia de papel miudinho, com coisas que eu coloquei, com coisas que eu quero fazer, anotações diversas. Eu comecei o projeto de ler o livro Os Miseráveis, né? Fiz cronograma. Gente, eu tô lendo. Só que eu prometi que eu ia gravar um vídeo a cada 15 dias. Eu não consegui gravar o vídeo dos primeiros 15 dias, da primeira parte do cronograma. Eu não consegui fazer isso. Então, continuou sendo caótico, mas agora por um bom motivo, reforma. Então, é por isso, gente, por tudo isso. É por tudo isso que eu sumi. Então, agora, dia 29 de agosto, que é 2 dias e meio de reforma, procurando a bolinha. Então, 2 dias e meio de reforma, agora tá pegando a parte da demolição, então, tipo, a minha parte tá ok, né? Então, hoje que eu consegui parar, gente, pra fazer o contratinho, que a gente fez tudo contrato, tudo assinadinho, tudo bonitinho. Hoje que eu consegui fazer esse contratinho para eu e o construtor assinar, né? Ambos estão de acordo com o que foi combinado. Aí, hoje que eu consegui parar para fazer os recibinhos, né, de valores que a gente, obviamente, a gente vai passando, porque a gente fechou um valor com material e mão de obra incluso. Então, hoje que eu consegui parar para fazer os recibinhos, para dar, para fazer o contratinho. E hoje que eu estou conseguindo parar aqui para gravar esse vídeo. Então, por isso, tudo que eu sumi. E eu me formei dia 23, 24 foi no domingo, dia 25 foi numa segunda-feira. Na segunda-feira eu consegui gravar 2 vídeos, porque eu cheguei, tinha algumas coisas para fazer na rua. Eu cheguei em casa e disse assim, ó, eu tenho aula para preparar para amanhã. E eu não vou preparar agora, eu vou gravar vídeo pro YouTube falando da minha formatura. E aí eu parei e gravei. Deu 2 vídeos que eu não terminei de editar ainda. Então, como hoje eu tô esse tempinho sozinha em casa, a mãe saiu, enfim, os construtores terminaram a parte deles hoje. Então eu resolvi sentar aqui no pátio e gravar esse vídeo. Porque foi o tempo que eu consegui e tá sendo esse cenário aqui. Que se Deus quiser, num futuro não muito distante, esse muro aqui vai estar com uma carinha bonitinha, porque ele vai estar todo lisinho, se Deus quiser. Então, agora que eu tô conseguindo, sabe? Agora que eu tô conseguindo parar, agora que eu tô conseguindo respirar um pouquinho. Porém, gente, eu acho que eu já falei, né? Eu acho que eu não falei ainda. Devido a tudo isso que me aconteceu, eu acredito que seja porque o primeiro semestre eu fiquei nervosa, fiquei ansiosa por causa do estágio. Aí de maio pra cá foi muito intenso os meus dias. Julho eu não consegui descansar direito, descansei na verdade 3 dias. Aí começa agosto, claro, com muitas coisas boas, né? O professor já dias antes da minha formatura, eu já consegui uma vaga de professora temporária numa instituição aqui de Santa Maria, que por enquanto eu não vou dizer o nome, tá? Por enquanto não. Mas assim, foi uma grande alegria, né? Eu expliquei só, me formo só dia 23 de agosto. Não, tudo bem, tu já terminou o curso PEG, não? Terminou? Terminei tudo. Não, beleza. Então, eu já consegui essa vaga, né? Então, é uma notícia maravilhosa. A gente tem encontrado uma pessoa que a gente sentiu confiança, a gente gostou da conversa, a gente gostou de todo o planejamento. A pessoa que indicou também, né? A nora da minha tia. Então, aí a gente já começa a reforma, já acerta tudo pra reforma, que é outra coisa que a gente tava há anos precisando fazer. Aí é claro que eu tive a ideia de filmar tudo, registrar tudo. Então tem muita coisa que eu tô registrando. Eu vou fazer um videozinho pequenininho só pra falar sobre isso. Então, claro que foram por motivos bons. Graças a Deus não teve motivo ruim por eu ter sumido daqui.
foram motivos muito bons, a vida acontecendo, né? Eu estava vivendo. Mas eu senti muita falta de gravar aqui pro YouTube e agora eu quero voltar devagarinho. Então eu vou voltar devagarinho e tô vlogando tudo, gente. Então eu já já vou parar esse vídeo, eu vou gravar outro só falando da reforma. Mas a gente vai ter playlist da reforma aqui, tá? Só dando spoiler. Então é isso, gente. Eu aproveitei que eu esses minutinhos sozinha aqui. Então, assim, eu vou falar com o pessoal, vou lá ver o pôr do sol num cenário que vocês não conhecem, que é um dos nossos muros. Esse aqui é um dos nossos muros. E que agora que a gente tá reformando a casa, eu já tô pensando em 1000 reformas. Miúdas, né? Porque a reforma maior, né? O mais importante, que é essa parte de madeira que tava bem debilitada mesmo. Então a gente vai fazer, que é a parte maior. Mas aí depois dessa eu já me empolguei. Eu já tô pensando em várias coisinhas. Uma delas é mandar agora esqueci o nome. Mandar deixar o muro lisinho. Agora esqueci o nome. Aí mais tarde arrumar essa entrada aqui do meu pátio. Já tô com várias ideias. Então hoje eu resolvi gravar aqui fora pra isso, pra dar satisfação. E agora eu quero ver se eu volto. Só que, gente, pra mim gravar vídeo agora eu tô empolgada pra gravar. Só que assim, ó, fica difícil, porque durante o dia o pessoal tá trabalhando, né? E eventualmente aí vem, passam aqui no pátio e perguntam alguma coisa e outra. Aí de noite, né? Tá eu, a mãe e o cachorro num ambiente bem pequeno. Então fica também difícil de gravar, porque enfim, ela gosta de escutar as músicas dela, ela gosta de estar com o celular ali, né, alto, né, vendo as coisas num volume tanto alto, aí não dá pra gravar. Tanto é que agora, durante a reforma, cancelei minhas aulas de inglês. Eu vou continuar estudando inglês. Eu tô conversando com a minha teacher para que toda semana eu tenha uma atividade. Eu quero ter. Eu escolho ter uma atividade em inglês. Mas aí eu fazendo sem ter aula ao vivo. Porque vai ficar um tanto inviável, né? Eu aula ao vivo, aí, tipo, né? Tá inviável pela situação. Então a gente vai voltar com as aulas ao vivo, se Deus quiser, logo depois da reforma, mas até lá eu não quero parar de estudar. Como eu fiz no meu estágio. No meu estágio eu parei, maio eu parei com tudo, só me dediquei ao estágio. E agora eu não quero parar, eu quero continuar estudando inglês, mas eu vou ter que parar com as aulas ao vivo, né? Assim, com ela. Então, eu vou sentir falta. Mas aí depois da reforma a gente volta. Então, claro que eu tô adaptando um pouco o meu dia a dia, então fica difícil, sabe? Eu ter um tempo para gravar vídeo. Mas todo tempinho que eu tiver, toda oportunidade que eu tiver, eu vou vir aqui, vou gravar vídeo para vocês. Tipo, agora a minha mãe foi num aniversário. O pessoal que tá trabalhando aqui em casa foi embora e eu tava editando um vídeo sobre a formatura, assim, parei. Acho que o vídeo da formatura eu vou deixar agora depois desse. Comecei a editar, assim, eu não vou editar mais nada, porque editar, eu consigo editar com fone de ouvido, perto de qualquer pessoa. E gravar, não. Então eu tô aproveitando esse tempinho pra gravar aqui pra vocês. Eu vou tentar gravar outro vídeo. Enquanto a mãe não voltar pra casa, eu vou estar gravando o vídeo, enquanto der também espaço no celular. E é isso, gente. E daí eu vou ter que inventar, né? E como eu estou fazendo outra disciplina como aluna especial no mestrado lá na UFSM, eu só posso fazer duas, né? Então eu tô na minha última disciplina que eu posso fazer. Então qualquer coisa, eu vou mais cedo pra UFSM, eu gravo no carro lá, né? Que seja um vídeo. Então eu vou inventar. Mas sempre que der um tempinho, eu vou gravar vídeo. E vou postar pra vocês. Tem muito vídeo que eu tô devendo. Tem vídeo, aqueles vídeos mensais que eu vou ter que fazer de julho e agosto. Tem a primeira parte do cronograma do livro Os Miseráveis que eu quero gravar e já tá fechando a segunda parte. Mas eu vou gravar os dois vídeos separadinho. Tenho que gravar. Tem gravação de recebidos também. Então, tem muita coisa para mostrar para vocês e sempre que possível eu vou vir aqui gravar, tá bom? Então é isso, o vídeo ficou grande. Mas assim, tá tudo explicado, né? Tá tudo explicado. Óbvio que eu não revelei alguns nomes, algumas coisas, mas tá tudo explicado. E agora eu vou gravar um vídeo rapidão sobre como é que vai ser esses vídeos de reforma.
tá? Então volte aqui pro canal, gente, compartilhe esse vídeo. Quem gosta de reforma vai ter vídeos de reforma. E vem pro canal, convide mais pessoas, compartilhe, porque como eu senti falta de gravar pra cá. E eu percebi que o YouTube é um grande hobby e que me faz muito bem e eu senti muita falta. Então eu tô voltando, tá bom? Tô voltando. Beijo.